rápido, sei que todos leram. Mesmo não tenham lido, espero que o resumo que vou fazer esta noite, que é apenas um resumo, possa ser esclarecedor para que no final todos possamos sair daqui a compreender mais o livro de Números, como ela foi importante. Portanto, hoje vamos falar sobre números. Não é necessário apreciar. Então, vou explicar aqui mais vezes mais. Não é necessário apreciarem matemática para perceber o livro de números. Não vou dar nenhuma explicação de álgebra, nem de raízes quadradas, nem de matemática. Nada, fica descansado. O nome do livro é Números, mas não tem nada a ver com matemática. A ideia da numeração está na base do livro de Números, não se fundamenta na matemática, mas em censos populacionais. E neste livro vai haver 2 censos populacionais, 2 contagens da população. Por 2 vezes, isto é apenas uma breve introdução, por 2 vezes neste livro Deus instruiu Moisés a contar a população e a fazer um inventário do povo, de todos os homens acima de 20 anos com capacidade para lutar. Só para terem uma ideia, o livro de Gênesis fecha com 70 pessoas. 70 pessoas que acabam de chegar de Canaã ao Egito. Passamos 400 anos e o povo multiplica-se de tal forma que já são os milhões no Egito. Entretanto, aparece um faraó que não conhece a Deus e que oprime esse povo. O povo começa a clamar a Deus. Deus arranja um libertador que é Moisés. O livro de Êxodo explica-nos a saída do Egito. Êxodo, porque é a saída do Egito. Ok? Estão a acompanhar? Entretanto, Deus leva-os para o deserto, estabelece com eles um pacto, com leis levítico, regras com as quais eles podem se relacionar com Deus e podem chegar perto de Deus. E depois, acabando isto, vamos em marcha. Vamos começar a andar, que é Números. Que é o povo que começa a andar. Há quem chame o livro de Números por causa das contagens, mas também se podia chamar o livro das murmurações. Porque está cheio de murmurações. O livro das caixinhas não fica assim tão bem, mas é isso. O livro das viagens, porque relata viagens. Ou o livro das variações, porque aquilo são variações durante 40 anos. Mas ficou Números. Esta viagem de 2 semanas, esta viagem que eles vão fazer em Números, que era feita em 2 semanas, porque em Deuteronômio 1, a Bíblia diz que esta viagem demoraria mais ou menos 11 dias. Eles demoraram 38 anos e 10 meses, em vez de demorarem 15 dias aproximadamente. E vamos perceber porquê. Existem estou a fazer bem agora. Portanto, existem 2 censos. O primeiro censo lida com a geração 1.0. Já vou explicar o que isto é. E depois temos a geração 1.1. A geração 1.0 é a geração que sai do Egito. Essa geração nunca chega a entrar à Terra Prometida. E vamos perceber porquê. E vamos perceber que Deus espera que nasça uma outra geração, que é a geração 1.1, que é a geração que sai da geração 1.0. E essa geração, sim, vai conhecer a Terra Prometida. E o livro de Números pode ser resumido nisto. No capítulo 1 ao 25, nós vemos a relação de Deus com a geração 1.0. E no capítulo 26 da canção, nós vemos a relação de Deus com a geração 1.1. E eu quero-vos explicar o que acontece por tudo isto. Já agora, Moisés, para mim é o símbolo da geração 1.0. Ele nunca chega a entrar na Terra Prometida. E este aqui, eu gosto de ver nestes, eu vou antecipar. A Bíblia diz que é que carregou o cacho-tubas. Mas diz que é preciso 2 homens para carregar o cacho-tubas. Certo? Nós vemos que houve 12 espias. E houve 2 que traziam boas notícias e houve 10 que traziam más. Vocês acham que algum dos traziam más diz que carregar o cacho-tubas? Eu vejo aqui Josué e Caleb. Mas isso sou eu. Nunca imaginaram isto? Aqueles que carregavam o cacho-tubas são aqueles que... Não, eu vou arranjar a forma deles serem convencidos. Diz que isto é muito bom. Caleb, pega no cacho-tubas. Vamos lá os 2. E o Josué e o Caleb. Josué? Quer dizer, isto não é... Eu não tenho versículos para provar isto. É que há um feeling. Eu acho que um dia é capaz de... Sabes quem é que teve a carregar o cacho-tubas? Fui eu e o Caleb. Josué a falar comigo um dia. Porque mais ninguém queria fazer nada, porque queriam todos chegar desmotivados perante o povo. E nós, não, vou arranjar uvas grandes para provar que isto é bom. Então, Josué e Caleb são as figuras da geração 1.1. E Moisés é a figura da geração 1.0, por isso é que eu escolhi estas imagens.
Eu tive alguma dificuldade em escolher imagens para isto. E tive que ser um pouco criativo para isso. Portanto, desculpem se fui um bocadinho criativo demais, mas foi pouco todo. Mas acho que estou longe da realidade. Se calhar não é capaz de ser tolerado. Vamos começar então com a geração 1.0. Do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vemos a organização do povo. Ok? Vamos ler, por favor, Números 1, de versículos 1 ao 3. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Eles estavam ainda no Sinai, na terra da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito. Ou seja, nós estamos no ano 2. Quando se diz que o povo teve 40 anos de trabalhar, não foi bem assim. Foram 38 anos e salvei 10 meses. Porque nós estamos no ano segundo. Ou seja, a partir daí começa o vagueio. Até então estavam relativamente perto do Egito. Ok? Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, ou seja, façam um censo da população, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, conforme o número dos nomes de todo o varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, quem? Todos os que saem à guerra em Israel, ou seja, este censo era só para homens acima de 20 anos, porque eram capazes de lutar. Portanto, foi isso que aconteceu. No versículo 46, nós temos os totais. Qual foi a contagem desses censos? Todos os contados, pois, foram 603.550. Espiritualmente falando, o que os censos têm de especial para mim é que Deus não se limitava apenas a ter uma contagem numérica. Nós vemos aqui, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, conforme o número dos nomes de todo o homem. É curioso, Deus também quis saber quem era o nome deles. Ou seja, eu quero vos mostrar aqui uma coisa. Naquela altura, Deus não vê o seu povo como números, Deus vê o seu povo como pessoas que têm nomes. No Egito, eles eram números. Aliás, no Egito eram coisas. Mas nas mãos de Deus, eles eram pessoas que tinham nomes, que estavam registradas num livro e que também tinham o seu numérico. Era um número, mas sobretudo eram pessoas com nomes. E o que tem de bom o censo é provar isso mesmo, que Deus se preocupa com cada um e gosta de se relacionar com cada um porque ama cada um. E o censo ter nome é especial. Um dia, Agostinho disse isto, o chamado Santo Agostinho, mas eu gosto mais de chamar Agostinho, porque só tinha que chamar Santo a todos. Então eu chamo Agostinho. Deus ama cada um de nós como se existisse apenas uma pessoa para amar. Deus ama cada um de nós como se existisse apenas uma pessoa para amar. E é assim que eu vejo isso no censo. Deus conta as pessoas, sabe porquê? Porque as pessoas contam para Deus. Deus conta as pessoas porque as pessoas contam para Deus. Organização, primeiro censo. Depois, a organização das tribos. No capítulo 2 e 3, Deus coordena a arrumação do povo em torno do tabernáculo. Eu já falei disto no passado. Em torno do tabernáculo havia aquela exposição das tribos. A norte, a sul, a este e a oeste. Vamos ver novamente essa imagem daqui a pouco. Cada lado teria uma bandeira. Deixa-me só aqui. Já vou falar sobre isto. Cada lado havia para norte havia 3 tribos, para sul havia 3 tribos, para oeste do tabernáculo havia 3 tribos e para este do tabernáculo havia 3 tribos. Ok? Na zona a oriente, eu já vou mostrar-vos um mapa sobre isto, nós temos a tribo de Judá, que tinha uma bandeira. A tribo de Judá era a líder desse ajuntamento de 3 tribos. Tinha uma bandeira que era a bandeira do leão. Porquê? Porque Judá era a tribo que representa o leão de Judá. Okay? A tribo de Efraim estaria ao ocidente e tinha uma bandeira com uma imagem de um boi. A tribo de Dan, a norte, tinha uma bandeira de uma águia. A tribo de Ruben, a sul, tinha uma bandeira de um homem. Deixa-me falar um pouco sobre as imagens. Eu não vou entrar ainda no padrão profético, não é este aqui o campo, mas isto tem o seu impacto. Estas imagens e esta simbologia para cada agrupamento de tribos tinha a sua especificidade. Eu quero dizer que Ezequiel, no capítulo de Ezequiel, vamos ver, no rio Quebar, tem um vislumbre do céu, do trono de Deus, e vê criaturas com face de homem, boi, leão e águia. Não faço comentários. Já vou explicar. Em Apocalipse 4, João vê uma alusão do trono de Deus, onde vê animais com o rosto de leão, homem, águia e boi. Isto não é coincidência, isto é design.
Se for analisar os Evangelhos, Mateus apresenta Jesus como rei, porque fala em reino, cumprimento de profecias, leão de Judá, em Mateus. Em Marcos, existe muita expressão do imediatamente, em que vemos Jesus como servo, da figura hipotética do boi. Lucas apresenta a humanidade de Jesus, a expressão filho do homem das mais usadas, homem. E finalmente João apresenta-nos Jesus como Deus. Constantemente a expressão filho de Deus é explicada, e vemos aqui Jesus como uma área. Eu acho que isto é curioso, e não é por acaso que isto acontece. Deixa-me só mostrar esta imagem. A imagem não tem grande definição. Portanto, imaginar aqui, para oeste, temos aqui a tribo de Efraim, que é a líder. A tribo que está mais próxima do tabernáculo é a tribo líder desse agrupamento. Para oeste. Para leste, vemos Judá, Isacar e Zebulon. E Judá era a principal leão. Neste caso, para leste, oeste, para sul, vemos Ruben, Simeão e Gad, em que a tribo de Ruben era a protagonista, e depois temos Dan no outro lado, que é a protagonista. Só que à volta, para que possam perceber, estavam os levitas. Aqui o tabernáculo, aqui estaria Moisés, Arão e os filhos, aqui estaria os coatitas, aqui estaria o Gerson e Merari. Portanto, isto é um grupamento aproximado de como é que seria a organização do tabernáculo, a organização das tribos. Já perceberam que há aqui algo especial, que é uma cruz. E a cruz aponta para Jesus Cristo. Já nessa altura era especial a forma como o tabernáculo estava organizado. E no centro, o próprio tabernáculo, a figura do Senhor Jesus. E depois aquelas 4 imagens que vos falei, a apontar para Cristo também, é paradigmática da simbologia de toda a coisa. Eu acho isto fantástico. Continuando. Só um pormenor. Judá estava para leste, porque para leste era onde era a principal fonte de entrada de inimigos. E Judá era a tribo mais bélica. Por isso é que não foi considerada para leste. A organização do povo. Ok? Continuando. Nós vemos aqui nesta fase que Deus, no capítulo 7 a 10, vemos as ordens antes de iniciar a marcha. Ok? Em que o povo tem que apresentar várias ofertas no tabernáculo. Várias. E o capítulo 7 é o segundo capítulo mais longo da Bíblia. Tem cerca de 89 versículos. E são ofertas e regras antes de iniciar a própria marcha, coisas importantes que tinham que ser oferecidas no tabernáculo. Depois, algo mais prático. Sistema de navegação. Vemos no capítulo 9, 15 ao 18. Vamos ler. Capítulo 9, 15 a 18. Como sabem, nós não conseguimos ler tudo, mas quero que leiam algumas coisas. 15 a 18. Estamos quase a começar a marcha. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho e atrás estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo. Até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia a aparência de fogo. Ou seja, de dia havia uma nuvem, à noite havia uma coluna de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, atenção, sempre que a nuvem se levantava sobre a tenda do tabernáculo, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel assentavam-se sobre ela. Ou seja, o sistema de navegação criado por Deus, isto em inglês tem mais piada, é o God Position System, GPS. Eu não sei que em português não tem piada, não consigo traduzir. Então o sistema de posicionamento de Deus era este, com base na nuvem e da coluna de fogo. Quando a nuvem saía do sítio, toca a levantar a tenda, toca a marchar. Isto se fosse de dia. Se fosse de noite, se a coluna de fogo se levantasse, toca a marchar. Se fosse de noite, se a coluna de fogo pousasse, toca a parar. Se fosse de dia, a nuvem pousasse, toca a parar. Eles viviam e se moviam em função dos movimentos da coluna de fogo, de noite, ou da nuvem, de dia. E era mais ou menos isso. E eu acho isto o máximo. Eles nunca podiam pedir a direção. Mostra-me a tua vontade. A vontade de Deus é naquelas nuvens, naquela coluna de fogo. Mas hoje é mais complicado. Qual é a vontade de Deus? Hoje é. Já podemos falar disso, não vamos falar sobre isso hoje. Mas na altura era relativamente simples. A vontade de Deus para seguir ou para ficar, olhem para aquilo. E vocês conseguem perceber. E vocês podem achar que é o máximo, porque também queriam isso. Eu vou dizer que hoje temos melhor. E vou-vos explicar porquê. Eles tinham um sistema de navegação exterior.
Nós temos de ter uma navegação interior. Vocês lembram-se do tempo em que íamos aos supermercados e vimos aqueles que quando apareceram os GPS, uma vez, os TomTom e os outros, e que a gente colava com uma ventosa no vidro. E quando colocava, eu cheguei a ter uma coisa daquelas. E eu sei, este meu carro está todo sofisticado, isto está espetáculo, mas assim a todo lado. Até que apareceram os carros com a integração do GPS lá dentro. Não é muito mais fixe, não é muito mais original, não é muito melhor, porque está integrado. Não é que há ventosas que estavam no vidro, que está integrado. Irmãos, nós hoje em dia temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos o sistema de localização e direção de Deus dentro de nós. Nós somos aqueles veículos agora novos com o GPS integrado. Nós tínhamos uma ventosa espetada no vidro, já é o máximo. Irmãos, é como falámos há pouco tempo do fim de semana, nós somos os sortudos. Nós não nos damos conta disso. Deus trata-nos de uma forma que não tratou o povo de Israel. Viver assim era uma aventura, dizem vocês. Eles nunca sabiam quando é que era o dia de amanhã. Eles não podiam fazer grandes planos. Tipo, apareciam lá assim, epá, olha, amanhã vamos àquela montanha a 1 km e vamos ali ver ali uns, sei lá, que animais é que devem ir por ali no deserto, não faço ideia, não vou dizer disparados, mas vamos fazer qualquer coisa. Epá, não vamos afastar muito, porque se a nuvem se levanta, eu tenho que ajudar os meus pais a arrumar a tenda. Não é verdade? Eles estavam a viver sempre em função do movimento da nuvem. Não é a mesma coisa connosco hoje. Temos de ter cuidado com os planos que fazemos. Ou deveria ser assim. Nós nunca sabemos o que o Espírito Santo nos espera para fazer, o que a palavra de Deus nos espera para fazer. E muitas vezes nós estamos daí porque não estamos sensíveis ao GPS interno. E vivemos como queremos. Isto é um alerta para pensarmos nisso. Os judeus têm um provérbio que dito em português não tem piada, mas em judeu dizem que sim. Mas o conteúdo é bom. O homem faz planos e Deus ri-se. O homem faz planos e Deus ri-se. O que é isso? O homem faz planos. A gente pensa que coordena, que comanda, que faz e acontece. E Deus ri-se. Faz o plano, é? E sabes o que é que vai acontecer amanhã, meu filho? Então já Deus a falar connosco. Tu queres isso? Vou-te mostrar, vou-te dar cá uma volta. Eu vou-te mostrar o que vai-te acontecer. E é assim, Deus ri-se. E seguir a Deus, deixem-me dizer-vos que é uma aventura. Hoje é uma aventura muito maior do que na altura era no deserto. Muito maior. Esta nuvem, na Bíblia não temos o nome, mas de Midrash, em aramaico, eles chamam de Shekinah, a nuvem que cobria o que se põe por cima do tabernáculo. Aliás, no aramaico, esta palavra. Eu acredito, mas lá está, o David está, de vez em quando manda-nos uns devaneios como aquele do cacho de nuvens. Vou mandar outro. Eu acredito, mas isso sou eu, mas não tenho provas para te dizer. Aquela nuvem era uma nuvem que, estando central no tabernáculo, cobria o resto da população para haver uma proteção térmica face ao calor durante o dia. E aquela coluna de fogo, estando central no tabernáculo, cobria na mesma a população, como aquela imagem estava, para que houvesse uma temperatura mais agradável à noite, porque o deserto à noite é frio. E com isto, eu não estou a dizer que aconteceu, mas pensem que pode ser possível. Com isto, Deus não só se preocupava em guiá-los, mas às vezes ter condições atmosféricas de conforto, quer durante o dia, quer durante a noite. Até porque vemos que o Senhor se preocupava com o conforto deles, com a roupa, que não deixou que os sapatos estragassem. Não é? Então Deus que se preocupou com as questões físicas e práticas, não sei se preocupa com as questões também atmosféricas e climatéricas. Fogo à noite, fogo aquece. Nuvem, durante o dia, no calor do sol, Deus preocupa-se com os pequenos e grandes detalhes. Se ele não explicou isso por detalhe na Bíblia, é porque nós não precisamos de saber. E não vou perder muito tempo com isso. É só para vocês pensarem um bocadinho. Porque há coisas que Deus nos deixa na Bíblia e que nós podemos dar ao luxo de poder um pouco divagar, sem dizer disparados. Eu acho que não estou a dizer nenhum, por isso é que eu disse. Mas faz algum sentido, pelo menos na minha mente. No início da marcha, pronto, estão a ver? Coluna de fogo, à noite e a nuvem durante o dia. Ok? Continuando. Início da marcha, 10, 11 e 13. Eu vou ler. E aconteceu no ano do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou. Lá está, toca a sair. A nuvem levantou-se. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto do Sinai. Ok, o Levítico foi todo passado no Sinai. Eles ainda estavam no Sinai, agora levantam-se do Sinai. E a nuvem parou, estou a ler 10, 11 a 13. E a nuvem parou no deserto de Parã. Foram desde o Sinai até ao deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, para o intermédio de Moisés. Eles iniciam a marcha rumo à terra prometida. E a viagem é de 11 dias. Mas eles só chegam à terra prometida passados 38 anos. Porquê? Por isto. Também, mas não só. Murmuração.
Leiam 11:1. E aconteceu que, queixando-se, ou murmurando, o povo era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e os consumiu os que estavam na última parte do arraial. Eu quero-vos dizer que, lá está, este livro podia se chamar o livro das queixas, ou o livro das murmurações. Um dos maiores problemas de Israel foi constantemente estarem a fazer queixas, a queixarem-se do que tinham, ou do que não tinham. Deus detesta pessoas queixinhas. Sabe porquê? Porque quando nós somos queixinhas, nós estamos a dizer a Deus, estamos a passar uma mensagem a Deus. Nós não gostamos do que tu me deste. Eu quando estou a ser queixinhas, ou estou-me a queixar, estou a dizer a Deus, Deus, eu não gosto daquilo que tu me deste. E Deus não gosta disso. Eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso, já de seguida. Motivo. Qual era o motivo das queixas? Versículo 4 do capítulo 11. E o vulgo que estava no meio deles, o que é o vulgo? O vulgo era a multidão de pessoas de diferentes nacionalidades. Veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Ou seja, estou a ler o versículo 4. Ou seja, este vulgo, este povo, esta multidão de pessoas de diferentes nacionalidades incentivou o povo a murmurar, a fazer queixa. Quem era este povo? Era um povo de várias nações. Ou também poderia ser uma geração de filhos entre israelitas e outros países, Egito, etc., em que tinham uma perninha no Egito e uma perninha na Terra Prometida. Em que, por um lado, sonhavam em passar o Jordão. E, por outro lado, não gostavam daquilo que tinham no Egito. E porque estavam divididos, murmuravam e queixavam-se. E este era o motivo. O povo manifestamente queixava-se, sabes porquê? Porque rejeitava aquilo que Deus tinha dado. Rejeitava o maná que Deus tinha dado. Preferia aquelas iguarias do Egito, que não era nada especial. Mas sabem que Deus dava maná? Eu vou falar sobre maná outra vez, que há muito pouco tempo. Porque Deus sabia qual era o alimento que eles poderiam comer, que não lhes fazia mal no deserto. E o maná era o alimento certo para a saúde deles. Eles queriam, se calhar, rolo de carne todos os dias, mas só poderiam comer maná e outras coisas que Deus tinha para eles. O problema é que eles não sabiam. E muitas vezes nós queixamos porque nós não fazemos a mais pequena ideia do que é melhor para nós. E Deus sabe. E Deus diz, eu vou-te dar isto. E nós não gostamos do que Deus nos dá, porque queremos outra coisa e achamos que nós temos razão. Mas sabem, o tempo corre sempre a favor de Deus, porque Deus mais tarde ou mais cedo mostra-nos que tem razão sempre e que nós estávamos errados. Podemos, nas duas uma, ter um final feliz se esperarmos e confiarmos na escolha que Ele nos faz. Ou perceber mais tarde isso com dor, a escolha nossa. E portanto, o motivo foi este. Não gostar do que Deus tinha dado. PMS. PMS é eles sofreram de uma doença e que nós também sofremos, que é a perturbação de memória seletiva. Inventei uma doença, não? Perturbação de memória seletiva. Eles lembravam-se do que deviam se esquecer e esqueciam-se do que se deviam lembrar. Eu não sei porquê, mas acho que nós também padecemos dessa PMS. Não sei, eu falo por mim, eu sou o voltimento da PMS. Perturbação de memória seletiva. Eu esqueço-me do que me devo lembrar e eu lembro-me do que me devo esquecer. Eu lembro-me do que devo esquecer. O povo lembrava-se daquilo do Egito que devia apagar, mas esquecia tudo o que Deus fez no Egito até então. Não somos iguais? E porque temos esta PNS, murmuramos. Mas, contágio. Vocês imaginam que isto afetou até Miriam e Arão? Capítulo 12, versículos 1 a 3. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Eles chegaram para Moisés, tiveram a lata, entre aspas, vou falar contra ti. E porquê? Porque por causa da mulher cuxita, ou cuxita, etíope, que é o que quer dizer, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Ou seja, provavelmente dizia que ele tinha morrido. E Moisés, provavelmente, casou com esta mulher etíope. E Miriam e Arão achavam que tinham razões para poder discutir com ele por causa da escolha que ele fez. Eu não sei, por nós, não interessa, mas o mais grave não foi isso. O mais grave foi a seguinte. Onde é que eu tenho isso? Ok. E disseram, porventura falou-se, vejam isto, a lata deles, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Ou seja, eles puseram em causa a escolha de Deus para dirigir aquela nação. Deus escolheu-te a ti, Moisés, mas Deus não te escolheu só a ti, Deus também pode falar por outros como por nós. Eles puseram em causa a escolha de Deus, que é Moisés. E isto foi um contágio. Começou nos quantos, no tal vulgo, e já estava a afetar Miriam, já estava a afetar Arão, e digam-me uma coisa, não é assim hoje em dia? Esta murmuração é um vírus.
O queixume é um vírus que começa num canto e pode afetar e alastrar uma igreja inteira. Pode alastrar um conjunto de pessoas, pode alastrar uma família, pode alastrar muita gente. Mesmo os mais insuspeitos. Mesmo os mais insuspeitos. Falaram contra ele. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Enfim, sem comentários. Agora, muito importante, microfone de Deus. Eu agora hoje estou muito tecnológico. Falo sobre GPS, falo sobre microfones. Quero dizer que aqui neste versículo nós descobrimos que Deus tem um microfone. Sabem o que estou a dizer? Versículo 2, do capítulo 12. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? A pergunta deles, ousada. Agora vejam aqui. Não falou também por nós? Agora muita atenção a seguir. E o Senhor o ouviu. Sabem? Deus, lá em cima, tem o microfone sempre. E nós achamos que não. Mas Ele ouve tudo o que nós dizemos. Tudo. Deus não tem o microfone ligado. Deus deve ter esquecido o microfone ligado hoje. Mas Deus, por nossa infelicidade, tem sempre o microfone ligado. E sabem que por Ele ter o microfone ligado, Ele agiu. Ele agiu e Miriam ficou leprosa. E não fora Moisés interceder orando para que Deus libertasse Miriam daquele problema gravíssimo que era mortal, e Miriam tinha continuado leprosa, porque o Senhor o ouviu. Irmãos, eu quero dizer que isto da murmuração é tão grave, pode produzir consequências devastadoras, e não se esqueçam que o nosso Deus é um Deus que nos ama, como já vimos durante estes estudos, e nós temos visto sempre, mas também é um Deus que nos ouve, e que ouve tudo o que nós dizemos. E o que nós dizemos responsabiliza. E também vai sobre nós consequências. Ok? Continuando. Vamos a chegar à parte da ação. No capítulo 13, Deus dá uma ordem a Moisés, 13, 1 a 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual um herói entre eles. Ou seja, temos 12 tribos, vamos escolher 12 homens. É esta a lógica. E enviou-os Moisés no deserto de Parã, de onde estavam, etc. Depois diz quem são, não interessa. Então eles foram na missiva. Vamos espiar a terra. Aquela terra ali no Jordão, vamos descobrir quais são os pontos fortes, os pontos fracos, como é que é a terra, se manda leite e mel ou não, e perceber como é que isso funciona. Esta ordem serviu para aferir as capacidades bélicas também das cidades, etc. E demoraram 40 dias. Isto dos 40 dias é algo interessante. Porque há sempre 40 dias. Eu não vou falar sobre isso. Mas podia falar, mas não vou falar, só não tenho tempo. Mas é porque eles demoraram 15 dias. O que é 40 dias? Há muita coisa que na vida acontece em 40 dias. Isso merece um estudo que não é hoje. Foram. Eles foram. E então, temos dois relatórios. Vamos pôr aqui o outro. Temos o relatório negativo e temos o relatório positivo. Lemos no capítulo 13, 27 e 28 o relatório negativo. Ou seja, começam a ouvir dois desgraçados com um cacho de vazio lá atrás, ao fundo, e 10, se calhar, resmungam uns com os outros, e os do cacho de uvas todos contentes, e 10 resmungam uns com os outros, e apresentam-se perante o povo. E os 10 têm um relatório negativo, e os 2 têm um relatório positivo. 27 e 28 do capítulo 13, diz assim: e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviastes, Moisés, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Vá lá, começaram bem. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak, os anaquins, os gigantes. Então, nós temos aqui duas mensagens. Eles começam a... não podiam negar. Eles começaram bem. Aquilo de facto é bom, é agradável, eu gostava de viver lá, mas calma, não é para nós, porque não temos a mais pequena hipótese de tomar posse daquela terra. Mas Deus disse: mas vendo bem a nossa dimensão, face àqueles tipos, não temos hipótese, vamos ser arrasados. E eles sabem, eu fui para o deserto. Mas lá eu tenho a vida que Deus... A gente queixa-se um bocado, mas Deus sempre acaba de nos dar as coisas. A vida é quieta, a vida é sossegada. E eu enfrentar aqueles tipos, nem pensar. Eu pago para ir para o deserto. Até havia uns que eu pago para voltar para o Egito. Era esta a ideia. Só curiosidade. Aquele cacho de uvas, por 2. Vocês foram a Israel, eu nunca fui. Mas segundo li, o símbolo do Ministério do Turismo hebraico é 2 homens com cacho de uvas.
desde sempre. O Ministério do Turismo hebraico, o símbolo, é os dois homens colocados todos. É curioso. Então, fecha parênteses. Relatório positivo. Caleb entra em cena e diz assim, capítulo 13, versículo 30. Caleb fez escalar o povo perante Moisés. Este indivíduo não devia brincar. O Caleb conquistava montanhas, calava aquela gente toda. Devia ser uma personagem assim, pó forte, preponderante. E disse, não é fácil calar aquela gente toda aleivosa, de repente cala aquela gente toda. E diz assim, somos quê? Com medo? Animosamente. Vamos subir bem dispostos, com ânimo. E possuámo-la. Não é tentemos, tomemos conta daquilo. Olha, toca a pôr um sorriso nessas caras. Em bom português, toca a pôr um sorriso nessas caras, pôr o medo no lixo e vamos dar cabo deles, vamos tomar conta daquilo. O Caleb é o que diz hoje em bom português. E porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora, quando por os homens que não subiram, os outros 10 disseram, não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado nos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passámos a espiar a terra consome os seus moradores, e todo o povo vimos no meio dela são homens de grande estatura. 33, muito importante. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Ou seja, eles, quando olhavam para os gigantes, sentiam-se gafanhotos. Mas agora veja o que é que ele diz a seguir. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, aqueles 10 consideravam-se gafanhotos perante os gigantes. E achavam que os gigantes os consideravam gafanhotos. E por isso, não queriam se meter com isso. Com eles. Vamos ver que eles estavam errados. Eu vou já explicar porquê. Vemos claramente aqui neste capítulo que existe medo. Falámos da murmuração. Já voltarei a tocar na murmuração, porque este é o livro das murmurações, mas também é o livro de medo. E o medo, muitas vezes, torna-se medo porque obedecemos à lei da maioria. Nós vivemos num país de maiorias. A democracia é com base em maiorias. Ganha quem tem mais votos. E habituámos tanto a esta regra da maioria que achamos muitas vezes que está tudo bem sem a maioria. Só que a maioria muitas vezes não tem razão. E que eles já não tinham. E desde quando é que nós nos devemos reger pela maioria? Nós pensem sempre, devemos reger pela Bíblia. Nem que sejamos os únicos. Aqueles tipos que foram para a fornalha ardente eram maioria. Eram 4 em milhares. Mas quem é que estava certo? Eram os outros? Eram aqueles. Certo? E podia citar imensos exemplos nessa natureza. Aqueles eram... Quem estava a favor de avançar? Vamos aqui uma margem, agora vamos falar de números. Quem estava a favor de avançar e quem estava a favor de não avançar? A favor de avançar era Josué, Caleb, vemos mais tarde que Moisés e Arão também. 4 contra 2 milhões. Estão a ver esta aritmética? Mas quem é que tinha razão? Então nós lemos aqui, no versículo 9 do 14, o seguinte. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Porque quando são eles o nosso pão e retirou-se do seu amparo, o Senhor é connosco. Não os temais. Não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Eu quero-vos dizer que, já vou falar sobre isto, é muito importante, eu não quero antecipar. Antes de mais, contágio. Vamos ver efeito de contágio. 10 contagiaram 2 milhões. Assim como a murmuração contagia, o medo contagia. Vocês puserem uma pessoa, já volto a ver-se nas redes sociais, e nos vídeos, etc. O indivíduo levanta-se da cadeira e diz que assusta-se. As pessoas que estão à volta mas se assustam. Porque o medo contagia. As pessoas pensam assim, se ele está assustado também, eu tenho que ter cuidado, pode ser, e muitas vezes não é nada, estou a brincar. Mas o medo tem um efeito contagiante. Eles estavam contagiados pelo medo. Agora, suposições erradas. Nós temos no versículo 33 o seguinte: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Verdade. E assim também éramos aos seus olhos. Mentira. Mentira. Então, como é que... Eu acho piada. Nós por vezes, queremos ser como Deus. E tendemos a tentar adivinhar o que os outros pensam. Tendemos a tentar adivinhar o que os outros sentem. Aquele meu patrão vai fazer isto porque eu
desconfio que ou aquela pessoa vai fazer aquilo porque eu acho que, ou aquele pensa naquilo porque eu tenho já deu pisco a pensar naquilo. A gente sabe o que os outros pensam, o que os outros sabem. Aqueles tipos achavam que conheciam o pensamento dos tais gigantes. E achavam que eles estavam super fortes deles próprios e consideravam os gigantes umas lesmazinhas, uns caracóis. Sabem que eles percebem mais tarde? Mais tarde, quando eles chegam a Jericó mesmo, eles falam com uma pessoa daquelas terras. E aquela pessoa chamada Carab conta-lhes qual era o sentimento do povo na altura. E diz assim, vou só citar. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós, pavor, caiu sobre nós. E que todos, gigantes inclusive, os moradores da terra, estavam com o quê? Tristes, desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido, mas estão desfalecidos só, porque isto foi mais tarde, estão desfalecidos desde quando? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho desde o início. Já nesta altura estavam desfalecidos. Porque o pavor vinha desde terem ouvido do Mar Vermelho. E nesta altura já eles tinham ouvido. Já eles estavam desfalecidos. E do que fizeste aos reis dos amorreus, e Sião, e Og, etc., e desfaleceu o nosso coração, não há ânimo algum. Ou seja, a rata está ali a desfazer-se de tristeza, tipo, se eles tivessem de um teto a teto com o gigante. Ou se houvesse uma conversa, eles tinham percebido que, afinal de contas, o seu medo não tinha razão alguma. E nós muitas vezes tendemos a não tomar decisões certas porque achamos que somos adivinhos. Desculpa, mas Deus nos deu o dom da adivinhação nos dias de hoje. Lamento imenso. Não faz parte do período da graça. Não somos adivinhos, lamento. Mas muitas vezes nós achamos que, sendo adivinhos, sabemos o que é melhor para nós e conseguimos antecipar o que os outros pensam. E depois fazemos disparate. Sabem? Quem tinha medo eram os gigantes. Nós nunca sabemos o que Deus coloca no coração dos nossos inimigos. Só Deus sabe. E perante as batalhas, o segredo de Josué e Caleb é também o nosso hoje. Sabe qual é? Olhar para Deus e não tentar antecipar o que os outros pensam. Quando olhamos para Deus, nós não olhamos mais para os gigantes. Quando a gente percebe quem Deus é, os gigantes são... Percebem? São nada. O problema daqueles homens é que não estavam a olhar para Deus, estavam a olhar para os gigantes. Josué e Caleb estavam a olhar para Deus. E é isso que faz vitória. É a diferença de fazer vitória ou fazer derrota. É o olhar e o foco do olhar. Medo gera rebeldia. Há um versículo que é muito importante. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais. Quando nós temos medo, nós estamos a ser rebeldes contra Deus. Porque estamos a dizer a Deus, Deus, eu não confio que tu, sendo Deus Todo-Poderoso, me podes guardar. Isso é ultrajante dizer isso a Deus. Mas quando nós temos medo, nós estamos a dizer, uma coisa é que a gente diz, Deus, eu confio em ti. Mas o medo é fé em ação. Ou melhor, a falta dela é a ação. Lá está, é as ações. E é pelas ações que nós somos provados. E quando nós temos medo, nós estamos a dizer a Deus, temos que passar uma mensagem. Melhor do que palavras. Estamos a dizer, Deus, eu não confio suficientemente em ti. Desculpa, mas é isto. Medo é, eu não confio em ti, Deus, suficientemente. Porque quando nós confiamos em Deus suficientemente, nós não temos medo. Ou Deus é Deus ou não é Deus. Ou Deus é todo poderoso e nós não temos medo, ou então nós não confiamos suficientemente em Deus. Com isto eu não dizer que nós vamos ter períodos em que vamos ter medo. Óbvio, somos humanos. Mas não devemos viver no medo. É diferente. Continuando. Capítulo 14. Continuando. E o capítulo 14, versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram outra vez. Murmuração, parte 2. Depois disto tudo, os Josué e Caleb têm falado, têm tentado. Acordem, vocês tenham cuidado, vocês não tenham medo. O povo remata com o que sabe fazer melhor em números. Queixar-se. E diz assim, e todos os filhos de Israel, não foram alguns, foram todos os filhos de Israel. Por isso é que todos foram corresponsabilizados. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse, quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou mesmo neste deserto. Sabem? Eles estavam perante uma lâmpada. Deixem-me fazer esta expressão para vocês perceberem. De forma alguma, Deus é um gênio. Mas estavam perante uma lâmpada e fizeram o seu desejo. Quem dera que pudéssemos morrer no deserto. Sabe o que Deus disse? Disse: vivo eu, o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Pumba, vão morrer todos no deserto. Queres?
seja feita a tua vontade, meu povo. É verdade. Muitas vezes Deus avisa. 1, 2, 3, 4, 5. Queres? Então dou-te. Foi isso que aconteceu. Não foi castigo. Nós podemos pensar assim, aquela geração do 1.0 foi castigada. Não. A geração 1.0 teve o que pediu. A geração 1.0, deixa-me chamar assim que é mais giro. A geração 1.0 não foi castigada. A geração 1.0 teve uma resposta a um pedido. Quem me dera ali ser morto no deserto? Queres? Então vais ser morto no deserto. E Deus fez a vontade. Eu quero dizer que Deus luta por vocês, luta por nós. Até um ponto. Quando nós mantemos a intransigência de fazer o que está certo, Deus faz a nossa vontade. Deus faz a nossa vontade. E muitas vezes não é melhor. Lá está, Deus cumpre o desejo do povo. E eu queria clicar aqui. Vamos ver? Isso tem moço também. No capítulo 16 a 19, Deus volta a dar as leis do sacerdócio que Deus já é Levítico. Porquê? Porque estava uma nova geração a nascer. E Deus fez questão de fazer o update do que era importante. Por isso é que a igreja volta e meia tem que estudar as mesmas coisas. Porque as novas gerações vêm e é preciso explicar as mesmas coisas. E as leis são assim dadas. Foram retidas porquê? Porque a nova geração precisava de saber. Ok? Não vou perder muito tempo sobre isso. Temos aqui a rebelião. Já falei de murmuração. Falamos de medo. Agora estamos a falar de rebelião. Este povo somos nós. Somos iguais. Por isso é que no Novo Testamento todas estas coisas aconteceram como figura para que nós não cometamos os mesmos erros, porque nós somos iguais a este povo. E a nossa vida não cresceu no deserto. Igual. E que vemos a rebelião. Mais uma vez, isso acontece no capítulo 16, 1 a 3, a rebelião de Coré e companhia, que eu gosto de dizer que companhia, em que eles eu vou sintetizar, e uns quantos, deixa-me ver quantos é que foram, 250, com 250 homens, se congregaram contra Moisés, ok? Sob o pretexto, contra Moisés, porque no fundo eles estavam a questionar a autoridade de Moisés, então queriam ter o papel de liderança. E sabe o que Deus fez neste capítulo 16, versículos 1 a 3? Nós vemos depois no versículo 30 e 32 do capítulo 16 que o Senhor abriu um buraco no meio da terra e os engoliu a todos. É esses que estavam em rebeldia contra Deus. Mais uma vez, existe muito a tendência deste povo se rebelar contra os escolhidos de Deus, contra aqueles que estão a liderar o seu povo. E é uma forma de atacar o próprio Deus. E quando assim é, Deus não tem problemas nenhums. Não estou a dizer que vai abrir um buraco e vai engolir alguém hoje. Não é isso. Mas temos que ter cuidado da forma como tratamos Deus e tratamos aqueles que estão em autoridade dada por Deus na própria igreja. Porque esses merecem o nosso respeito máximo. E as nossas orações. Continuando, oração parte 3. Capítulo 20, nós vemos isso. O povo estava com sede. O que é que fez o povo? Queixou-se. Moisés deveria ter falado à rocha, não falou, bateu na rocha, e ele foi expulso da terra prometida, ou melhor, não pôde entrar na terra prometida por isso, mas pôde vê-la ao longe antes de entrar. Isto é o resumo do capítulo 20. Ok? De seguida, nós lemos o quê? Mais? No capítulo 21, não é 20, capítulo 21, temos a numeração parte 4. Então este povo nunca mais aprende. Não, nunca mais aprende. A vida estava difícil, o que é que o povo fez? Queixou-se. Então Deus fez o quê? Mandou serpentes venenosas para atacar o povo. Sabem quantos é que morreram? 24 mil. 24 mil pessoas. Qual foi a solução? Pois logo, Moisés, lá está, Moisés. Eu acho piada. É só um parênteses. Grande parênteses. Eu li, quando começámos o Êxodo, que a Bíblia dizia que Moisés era o mais belo. Não é? Quem é que escreveu o Êxodo? Moisés. Eu era a criança mais bela que havia ali. E agora diz que ele era o mais manso. Quem é que escreveu o Números? Moisés. Este Moisés dizia que era o mais belo e que era o mais manso. Se não fosse o facto de isto ter inspirado pelo Espírito Santo, eu digo, Moisés, estás a esticar um bocadinho a corda. Eu sei que não, isto é um parênteses grande, eu só quis fechar, para só não ficar já com ar assim muito sério. Tanta rebelião, tanta murmuração, mas eu acho que isto do Moisés era ali o mais belo, ele era o mais manso. Já passei aquelas pessoas que contam a sua história, que era tudo, ele só era lindo, era perfeito, era bom aluno, era o Moisés. Então, estas 24 pessoas foram dizimadas e Moisés ora para Deus
e Deus diz a Moisés para levantar uma serpente no deserto, num pau de madeira, enrolado num pau de madeira, a serpente no tal. E todos aqueles que olhassem para essa serpente, que estavam infectados pelas serpentes, eram salvos. Leio João 3,14 e cito: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isto aconteceu com uma simbologia da tipificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando foi levantado da cruz, era a serpente. Sim, ele estava a ser feito abominação, estava a ser feito maldito. E a serpente é um animal maldito, como vemos. Jesus fez-se maldito por nós, serpente, para que nós também, olhando com o mesmo olhar de fé, pudéssemos ser salvos. Porque este povo, estando quase a cair para o lado, tinha que olhar com um olhar de fé. Percebendo, eu vou olhar para aquela serpente e que vai-me curar. Mas não é porque Deus disse. É porque Moisés disse. Deus tinha querido que eu fizesse isso. Será que há alguns que morreram, tenho a certeza, que se questionaram Moisés. Moisés, mas não há outra solução, tem que olhar mesmo para aquilo. Desastre, se calhar não aguentaram tanto tempo e morreram. E muitos acontece hoje a mesma coisa. Mas será que o meio é só crer na morte de Jesus Cristo na cruz? Mas que coisa tão estranha! E acontece a mesma coisa. E isto aconteceu, não é por acaso, com uma tipificação do que mais tarde o Senhor Cristo iria fazer. Agora, chegamos aqui ao balão. Eu estou quase a terminar, está bem? O balão era uma figura bizarra e o que se vai passar é um acontecimento bizarro. Sabem o que é que eu aprendi? Porque nós, quando preparamos isto, também aprendemos muito. Eu falo para mim. Balão é das personagens da Bíblia mais citadas. Eu não tinha noção. É citado 59 vezes. Mais do que Maria, mãe de Jesus e os discípulos. Não sabiam. 59 vezes. O que é que o balão tem de especial? Quer dizer, não tem grande coisa de especial, mas as lições que tivemos de balão são especiais. Balão, quem era? Isto passa no capítulo 22 a 25. Depois vocês leiam com calma se não. Ele era um mago da Mesopotâmia, da Babilónia, que tinha capacidade de adivinhação, que tinha capacidade para profetizar e etc, etc, etc. Já agora sim. Como sabem, gosto de fazer sempre uma pergunta arqueológica na coisa. Isto foi descoberto na parede. Isto são extratos a laser do que foi descoberto na parede, naquela zona também de Moab, em que diz assim: Balaão, filho de Beor, um adivinhador é ele. A arqueologia prova que Balaão existiu. Procurem Balaão, arqueologia no Google, e vão ver imensa coisa sobre esta descoberta que foi feita já há alguns anos. Não precisávamos disto para nada, para acreditar que o balão existiu. Basta a Bíblia dizer que existiu. Mas se Deus permite que isto se descubra, é porque também não se importa que a gente saiba que existe. E por isso é que eu apresento. Não deve ser isto. Vocês não acreditam que ele existe por isto. O Senhor paga já isto. Ele existe porque a Bíblia diz. Mas, se Deus permitiu que eles descobrissem isto, é para que nós também pudéssemos também corroborar isso e usar isso para com outras pessoas. Lá está este balão, 59 vezes. Deus permite que se descubra vestígios arqueológicos de Balaão. Vamos continuar. Então Balaão tinha uma missão, tinha Balac, que era o rei lá daquela zona este do Jordão, da zona do Moab, Amon, etc. Chegou-se ao pé do Balaão, este tipo de contratexto da Babilónia. Ele é o último contrato, ele é o melhor jogador aqui do mercado. É como se fosse um clube, vou contratar este jogador e ele vai marcar muitos gols por temporada, vai-me arrasar Israel, porque eu estou cheio de medo de Israel. Lá está, todo aquele povo tremia com Israel desde que saiu do Mar Vermelho. E eles estavam a ver Israel e diziam: 1, 2, 3, 4, vai chegar a mim, feito dominó, eu vou arranjar aqui uma arma secreta. Balão, dá-lhes uma maldição. Arruma com eles. Quando eles chegarem até mim, eu possa chegar ao pé deles e conseguir dar cabo deles todos. E o Balão, o que o Balão fez? O Balão pôs-se na sua jumenta, não falo sobre jumentos parte 2. Pôs-se na sua jumenta e pôs-se a caminho de Israel, está lá com a jumenta, e de repente a jumenta não quer andar mais. Isto acontece nestas passagens, para vocês vejam. Não quer andar mais e o Balão toca bater a jumenta, uma vez, toma. E ele, a jumenta tenta por uma mulher a jumenta e não quer andar mais. 2 vezes. E 3 vezes. E a jumenta fala. Deus faz com que a jumenta fale. A Bíblia diz isto, não estou a inventar. E a jumenta diz algo parecido com isto. Estou a citar que não tenho tempo. Pessoal, íamos ler. Eu tenho sim, estou a imaginar como é que eu vou tentar falar. Isto é muito complicado. Mas eu sempre fiz o que tu quisestes, por outras palavras, sempre fiz tudo o que tu me pediste para fazer, porque tu já me bateste 3 vezes. Foi mais ou menos isso que a jumenta disse.
Mas o que eu acho mais curioso dessas reuniões a falar é o balão responder à jumenta. E ele responde à jumenta e a jumenta fala. Bom, é uma confusão. Mas não sejam a rir, porque há muitos que falam com os animais não falam para eles, hoje. Eu acho que isso aqui é mais grave. Mas continuando, fecha de parênteses. Nada contra, eu estou a brincar um bocadinho. Mas, entretanto, ficámos a saber que a jumenta não andou porque Deus permitiu que a jumenta visse um anjo com as espadas embainhadas. Anjo esse que mais estava a falar com uma balão, diz-lhe: não for a tua jumenta, eu tinha-te morto. Mas a tua jumenta, porque se desviou, tu não morrestes. Mas se eu tivesse de matar, eu culpava a jumenta. Porque a jumenta não tinha culpa nenhuma. Morrias só tu. A gente aprende muita coisa aqui. Ou seja, se tivéssemos duas pessoas no caminho e uma tiver bem e outra tiver mal, Deus não trata todos da mesma forma. Deus é capaz de atacar quem está mal e poupar quem está bem. Ponto número 1. Lembram-se da terra de Goza? Era pragas para cima deles, mas a terra de Goza não estava protegida. Deus não trata todos da mesma forma. Deus sabe fazer diferença. Além disso, vemos aqui que há uma coisa que é importante para mim, é saber que no oculto Israel estava na sua tendinha, lá embaixo do deserto de Parã, quietinho, nem sabia que estava a acontecer estas guerras, com anjos, com espadas desabanhadas, os jumentos a falar com o balão, confusões. Nós não imaginamos as guerras que se passam à nossa volta. E como Deus muitas vezes nos protege, grande coisa. Foi Deus que protegeu o povo de Israel com aquele anjo, coisa visível. Há batalhas invisíveis que se passam à nossa volta que nós não temos noção de que existem. E o facto de isto acontecer prova que muitas vezes Deus, todos os dias, nos protege de alguma forma. Não dizer que há anjos a protegerem com espadas embainhadas no nosso caminho, eu não vou por aí. Mas eles existem e Deus pode também utilizá-los. Não há nenhum motivo para que não faça. Não estou a dizer que o faz, nenhum de vós. Mas pode fazer, se ele quiser. Já os menos falarem, já acho mais difícil. Mas também pode fazer. Mas também pode fazer. Continuando. Conclusão do balão. O balão tem uma conclusão. 23:8. Como amaldiçoarei que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? E eles dizem assim, eu rendo. Então, se estes são abençoados por Deus, eu não tenho hipótese. E depois ele tenta amaldiçoar e só consegue sair a bênção dele. Eu estou a imaginar o balão. Vocês são formosos, como temos no capítulo 24, 5 a 6. Nas tuas tendas, ó Jacó, nos teus lados, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios e como os árvores. Ele está a dizer uma bênção, mas ele não queria. Ele queria dizer maldição, mas ele não conseguia. O homem só conseguia dizer bem. Então ele chegou-se ao pé do Balac, que ele lhe pagou para vir da Babilônia. Imagina o desgraçado, uma viagem enorme, cheio de expectativas, eu vou arrasar. O homem chegou ao pé do outro, eu não consegui. E diz-lhe assim, que é o ponto de vulnerabilidade. Diz assim, Balac, eu não consigo. O povo está protegido por Deus. Caput. Até a minha jumenta falou comigo. Epá, eu vou para a Babilônia outra vez. Eu desisto. E o Balac diz-lhe assim, então, mas tens uma dica? Epá, só uma solução. Pega as tuas mulheres mais giras, manda-as para o meio deles, elas escolhem os ídolos deles, e eles pode ser que se envolvam com elas e adorem os teus ídolos. Ele era esperto, balão, e ajudou. Foi a melhor forma de ter ajudado. E com isto nós vemos uma grande lição. Nós somos derrotados, não por forças exteriores, das trevas, daquela. Também podemos ser, mas sobretudo pelo nosso pecado. É o nosso pecado que nos torna vulneráveis. Foi o pecado deles, de repente quebrou. É como se eles estavam envolvidos num escudo protetor, que nada lhes tocava. E de repente, esse escudo. Estou a ver a Guerra das Estrelas, aquela nave tinha aquele escudo protetor. Ok? A Enterprise. De repente cai aquele escudo. Sabe que caiu aquele escudo? Porque eles cederam e pecaram. E quando nós pecamos, nós baixamos o nível de proteção que temos. E entra tudo. O problema foi esse. Nós depois colocamos a nossa ênfase na força do mal. Eu respeito e sei que ele existe. Eu confio em Deus, mas sei que ele existe, eu não vou negar. Mas estou mais preocupado comigo. Porque se nós nos preocuparmos em fazer o que está certo, não temos que preocupar com nada que está cá fora. E o problema de Israel, eles estavam tão bem, mas vacilaram e pecaram, e foi isso que baixou a guarda e entrou. E ficaram aquém. Continuando, eu estou a explicar um bocadinho, vou já terminar. Temos aqui um crescimento, eles fizeram um novo. Chegámos aqui à geração 2.0, isto é só um slide, atenção. E depois é a conclusão. Geração 2.0, tenho aqui o meu pseudo Josué Caleb, espero que seja, senão um dia eles vão se chatear comigo. E que vemos aqui que eles fizeram a nova contagem do povo e tinham 601.730 nesta altura.
passados 38 anos, uma perda populacional de 1820 pessoas, crescimento populacional nulo. Pela primeira vez o povo de Israel não cresceu. Sabe porquê? Quando nós pecamos, tudo é afetado. Até o crescimento populacional foi zero pela primeira vez. Não vou falar mais sobre isso, mas vale o que vale. Vemos aqui a organização da Terra. Vou explicar isto, que é muito importante. Quer dizer, tem a sua importância. Em que, no capítulo 36, 36 a 26, em que é definida as zonas para cada tribo. Manassés é uma tribo única, mas divide-se. Vemos que existem 3 tribos que querem ficar do lado direito do Jordão, e 9 tribos e meia, 2 tribos e meia querem ficar do lado direito do Jordão, e 9 tribos e meia querem ficar do lado esquerdo do Jordão. Isto antes de entrar, ou seja, Deus é muito organizado. Antes de entrar, ele definiu-se de tudo. Tudo. E vemos essa definição da terra aqui. Por que eles quiseram ficar deste lado? Porque este era um lado muito bom para pecuária, para animais, para terras. As terras de Moab, quando Ruth saiu daqui para aqui, lembram-se? Porque viu os campos, eram aqui. Os campos de Moab são muitíssimo férteis. Eles, com os animais e com a agricultura, eram tribos que se dedicavam muito a isso. Estas eram terras muito mais propensas, porque esta era muito montanhosa. Estas eram zonas muito mais planas, grandes planaltos, conseguiam produzir muito melhor. E provocaram outras coisas, que foram as primeiras a desaparecer, as primeiras a serem exterminadas, porque estavam mais longe e estavam mais expostos aos inimigos que vinham de leste. Eles pensaram mais no seu. Eu não vou falar sobre isto hoje, mas pensaram nisto e esqueceram o resto. E mais tarde deram-se mal por isso. Mas Deus disse: tudo bem, querem ficar aqui estes 2 tribos e meia, mas calma lá, vão com os vossos irmãos conquistar a parte esquerda do Jordão, e quando todos tiverem as suas terrinhas do lado esquerdo, é que podem voltar para o lado direito e viver aqui do lado direito. Foi assim que aconteceu. Só depois de a tribo de Manassés, Gad e Ruben terem ajudado estes a conquistar esta zona, podiam voltar para aqui e habitar no lado direito do Jordão. Capítulo 33 fala-nos de diário de viagem, em que vemos todas as terrinhas que eles passaram. Ok? Como se fosse um jornal de viagem. Capítulo 34 temos a definição de fronteira, que está aqui: norte, sul, este, oeste, e é mais ou menos isso. Para terminar, antes de depois ter mais umas conclusões, eu gosto de citar um versículo. Este é o versículo que eu queria matar. E aconteceu que queixou-se o povo. O povo queixa-se. Números é isto: é queixume, é murmuração. E falando que era mal os ouvidos do Senhor, mas está, quando nós nos queixamos, o que vamos produzir é sempre mal. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. Deus tem sempre o microfone ligado. Aquilo que nós dizemos, Deus ouve. E Deus nunca fica impávido e sereno durante o que ouve. Geralmente há consequências. Nunca se esqueçam disso. Foi depois, mais 4 pequenas notas. A murmuração é contagiosa. Nós, quando nos queixamos, contagiamos todos para a nossa volta. O medo é uma expressão de rebeldia. Ele diz que estavas com medo, isso era rebeldia. Nós, quando temos medo, nós estamos a dizer a Deus que Deus não é suficiente, nos a rebelarmos contra Deus. A teimosia é desastrosa. E eles podiam ter andado durante 11 dias e vaguearam durante 38 anos. Quer dizer que andar é melhor que vaguear. E muitas vezes nesta terra, a nossa vida cristã é um vagueio, é um zigue-zague. Quando Deus quer que nós andemos e queimemos quilómetros e cheguemos mais depressa ao que tem interesse. Recordem-se sempre, e eu vou acabar com isto, recordem-se sempre quando aquele povo viu cá as curvas. E o Caleb estava a tentar dizer: vocês não olhem para os gigantes. E eles assim: mas os gigantes acham que nós somos maus. E quem dá cabo de nós? Nós tentámos adivinhar o que os gigantes pensavam. Pense sempre nisso. Agora imaginem-se nas vossas dificuldades. Os gigantes que aparecem. E que tu vai-te acontecer, 30 por uma linha. Houve um cliente que levava poucos dias, que é o Charles Taylor. Eu gostava de o ouvir. Era um velhote que tragava muitíssimo bem e eu gostava muito. Era aqueles sujeitos simpáticos. Se forem à internet ou YouTube, procurem Charles Taylor. Ele dizia uma coisa que eu nunca mais me esqueci: obedece a Deus e deixa as consequências com. O nosso problema é querer adivinhar ou querer adivinhar quais são as consequências. E depois sim, vemos se obedecemos ou não. Isso nos ajuda a pensar ao contrário.